Capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Será a nossa breve meditação nessa manhã, essa bela manhã de domingo. Nós estamos aqui não porque não tivéssemos outras coisas para fazer, mas porque o Senhor nos moveu para que estivéssemos aqui. Eu não tenho dúvida que Ele nos trouxe até aqui para falar conosco. E Ele vem falando desde o início, escola bíblica, lá na abertura, nas classes, né? Nas classes, e aqui também através dos louvores, o Senhor já tem falado conosco. Você encontrou Provérbios capítulo 3? Apenas os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. Amém? Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. Amém? Meus amados irmãos, a segurança e a alegria, se a segurança e a alegria, aleluia, se a segurança e a alegria, não é? Ela chegasse, ela viesse sobre coisas materiais, como coisas que fazemos no dia a dia, do deleite, do prazer, então nós deveríamos ter hoje a sociedade mais feliz de toda a história. Mas a verdadeira felicidade, igreja, é algo raro na sociedade atual. Muitas pessoas estão descontentes porque a felicidade que buscam, não é, escapa de suas mãos. E a verdadeira fonte da felicidade é Deus. Amém? Sendo assim, uma vida dedicada a servir a Deus é a única razão da felicidade. Quando eu falo uma vida dedicada a servir a Deus, nem sempre significa que você tenha um ministério, por exemplo, mas significa que você é discípulo. E como discípulos de Cristo, que todos nós somos, nós temos um compromisso. Nós temos um ministério, sim, que é comum a todos, que é propagar a palavra de Deus. O que é que o Senhor Jesus disse? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aí o Senhor diz assim, olha, aquele que crê e for batizado, será salvo. E o texto bíblico é bem objetivo, e diz, quem não crê, será condenado. Daqui a pouco eu vou apresentar os irmãos que serão batizados no próximo domingo pela manhã. E se a trombeta tocar agora, pastor, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão subir juntamente conosco, porque já foram batizados naquele batismo que salva, que é o batismo da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Então, quando eu estou falando aqui do batismo, estou falando do batismo na morte e ressurreição de Cristo. Então, baseado no nosso texto, se estou em Cristo, é porque creio. Logo, a minha lealdade para com Ele precisa ser verdadeira, precisa ser real, diante de toda e qualquer situação. O Deus eterno, Ele cuida da nossa vida espiritual, emocional e daquilo que necessitamos, do que diz respeito ao material. Porque tudo que temos vem dEle, tudo que temos pertence a Ele. Amém? Porém, o seu maior propósito é fazer com que estejamos vivendo na sua presença aqui na terra e eternamente com Ele nos céus. Amém? Então, o nosso texto básico, nós podemos dizer que ele expressa a necessidade de ter o Deus eterno como Senhor e confiar plenamente nele. A confiança que nós depositamos no Senhor, ela tem que ser total. Ela tem que ser real, uma confiança que começa a partir do nosso ser interior.
Irmãos, eu creio no Deus que está determinado a nos dar o melhor. Eu creio nessa palavra. Eu digo que creio até na capa. Eu creio nessa palavra. E o nosso Deus, Ele está determinado a nos dar o melhor. Muito embora nem sempre o melhor é aquilo que desejamos, aquilo que temos a percepção como sendo o melhor para a nossa vida. Aí nós precisamos lembrar que Ele é eterno. E que está escrito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem de todos, Ele diz, para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Amar a Deus não é simplesmente dizer que ama. Amar a Deus é ter a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Amar a Deus é procurar viver conforme os seus princípios, que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Sabe, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, nós precisamos conservá-los plenamente, não é? Nós precisamos conservá-los irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor não está falando somente o espiritual, mas Ele está falando da nossa vida como um todo, o nosso dia a dia, diante das lutas, das batalhas, das dificuldades, daquelas coisas que almejamos e não conquistamos. Então, diante do Senhor, a presença do Espírito de Deus nos faz perceber que aquilo que gostaríamos de ter e que não conquistamos, é porque o Senhor tem algo melhor para a nossa vida. Eu creio nisso, você crê? Aleluia. Então, como discípulos de Cristo, nós não podemos permitir que as filosofias, que as teses do mundo, não é? Os costumes do mundo, que são todos contrários aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras, façam parte da nossa vida. Eu não estou dizendo que você vai ser aquele crente chato, aquele cara que quando você está lá, está chegando ele. Não, irmãos, fique na sua. Fique na sua, fique quieto, testemunhe. Na hora de falar, você vai falar e o Senhor vai lhe dizer como falar. Então nós temos que rejeitar o quê? Nós temos que rejeitar o mundanismo. Agora, irmãos, escuta o que eu vou falar. Quando uma pessoa assume o controle da sua própria vida, a vida dessa pessoa perde o propósito divino. Quando uma pessoa diz, não, eu vou tomar conta da minha vida, é minha vida. Eu vou fazer o que eu quiser. Faça o que você quiser. O propósito de Deus naquela vida não será realizado. Até o momento que ele reconheça, se arrependa e volte para o Senhor. Por quê? Porque Deus não força. Deus não arromba a porta. Ele não pula a janela, Ele bate a porta. Ele nos deu o direito de escolha. Nós podemos escolher o certo e o errado. Mas Ele nunca vai desistir de ninguém. Nunca. Ele sempre vai estar dando oportunidades para que as pessoas possam se voltar para Ele. Irmãos, nós temos então uma fonte de ajuda para que possamos enfrentar os tempos difíceis, as pandemias, os tsunamis da vida, os furacões. E quando não nos renovamos espiritualmente todos os dias, preste atenção, podemos perder a perspectiva do próprio Deus para a nossa vida. Qual é a perspectiva que eu tenho de Deus para a minha vida? Qual é a perspectiva de Deus que você tem para a sua vida? O Deus que é justo, o Deus que é fiel, o Deus que é amor, o Deus que é o Deus de paz, aquele que é o Deus que derrama da sua graça, da sua misericórdia. Quando nós declaramos a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, então nós abrimos a porta do nosso coração para que Ele entre e ceie conosco. E Ele quer fazer o quê? Ele quer
fazer morada na nossa vida. Não vai dizer assim, não, olha, espera aí um pouquinho, porque o Senhor, Ele mora comigo, mas Ele precisou sair ali, mas Ele volta já. Não, não. Ele veio para ficar. Mas Ele vai permanecer enquanto você permitir que Ele fique na sua vida. Mas todos os propósitos que Deus tem para a sua igreja serão cumpridos, quer você queira ou não, quer que você goste ou não. Então, meus irmãos, isso é o quê? Isso é uma decisão voluntária, essa é uma decisão pessoal. E é uma decisão para toda a vida. Está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 6 a 8. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. É isso que os batizandos estão declarando. Eu já morri com Cristo. Então eu vou reinar com Ele, eu vou viver com Ele. Porque Ele levou sobre si, lá atrás, todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Então, a nossa fé tem que estar depositada totalmente no Deus eterno. Amém, igreja? Então, se assim cremos, então nós entregamos a nossa vida para que o Senhor dirija. Eu recebo a Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Então, o Senhor que vai dirigir. E a Bíblia diz o quê? Que nós iremos viver não fazendo a vontade da carne, não fazendo mais a vontade daquilo que achamos que é o certo, porque sempre fizemos, fazendo alguma coisa porque todo mundo faz. Não, não. Agora nós vivemos em submissão ao Espírito Santo de Deus, que é o Consolador enviado pelo Pai a pedido do Filho, para permanecer conosco até o toque da trombeta. Aleluia! Amém? Então, igreja, a vida não é sempre fácil. Todavia, não devemos nos concentrar apenas nas dificuldades. Nós devemos, acima de tudo, fixar a nossa atenção em Deus. Por quê, pastor? Porque Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Eu tenho dito que Deus coloca amor onde não existe mais amor. Deus coloca atração onde não existe mais atração. Deus coloca diálogo onde não existe mais diálogo. Deus coloca respeito onde não existe mais respeito. Deus não conhece o impossível. A família é uma instituição divina. O casamento foi criado por Deus. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Senhor Deus, lá no Jardim do Éden. A Bíblia não fala nisso, mas eu estou dizendo que os anjos foram as testemunhas daquele primeiro casamento. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O nosso texto básico, ele expressa a necessidade de cada crente confiar plenamente em Deus. Sabe, meus irmãos, eu estou certo de que o próprio Deus de paz é aquele que nos santifica completamente. Por quê, pastor? Porque a santificação vem através da palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, eu citei agora há pouco. As bênçãos derramadas por Deus para aqueles que estão em Cristo, são bênçãos que alcançam o nosso espírito, a nossa alma e o nosso físico. Ele provê todas as nossas necessidades. Necessidades espirituais, emocionais, materiais. Ele provê. Por que nós estamos aqui? Porque Ele tem nos dado a vida. Ele nos deu o fôlego da vida. E pela sua graça, Ele fez com que acordássemos hoje pela manhã. E estamos aqui com um propósito. O propósito de celebrar
adorar o Senhor e aprender mais da sua palavra. Aleluia. Irmãos, somente Deus tem poder para endireitar as veredas do homem. Ou seja, somente Deus tem poder para endireitar o caminho dos homens, dos seres humanos. Os escravos do pecado somente são libertos por meio de Jesus Cristo. E isso é o resultado do seu sacrifício e da sua ressurreição. A igreja sabe que não existe nenhum outro caminho. Sempre que faço uma breve entrevista com os irmãos que serão batizados, tanto eu como o pastor Murilo, e fiz isso também dessa vez, dizendo: você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador? Você crê que a morte de Cristo foi a sua morte e a sua ressurreição, a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo? Sim, eu creio. Aleluia. Jesus é o único caminho que leva o ser humano a Deus. Igreja, o Deus eterno é a única fonte da verdade espiritual, ética e moral. É o Deus eterno. Vou repetir: o Deus eterno é a única fonte da verdade espiritual, ética e moral. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Para quê, pastor? Para que pudéssemos viver para o louvor da sua glória. Você não vai viver somente para alegrar o seu cônjuge, o seu pai, os seus filhos, mas principalmente para o louvor da glória de Deus. E se você quer viver para o louvor da glória de Deus, ô crente abençoado do Senhor, guarde o seu coração. Feche essa boca. Não fala coisas que não provêm do Senhor. Não fala as suas interpretações. Não. Fala a palavra de Deus. Deus é bom, Jesus é maravilhoso. Ah, mas aquele irmão fez isso, mas o pastor fez. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Senhor. Amém? Tem que ser assim. Se não for assim, irmão, a coisa não anda. Agora, o Espírito de Deus, a gente está fazendo, o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida, e às vezes a gente está fazendo coisas tão miúdas, tão pequenas, fazendo questão qualquer coisa. Aleluia. Irmãos, muito em breve o mundo vai reconhecer que a justiça de Deus não é uma conquista do homem. A justiça de Deus somente é alcançada em Cristo. A justiça de Deus somente é alcançada pela fé. Porque tudo que se refere a Deus tem que ter com fé. A nossa vida precisa ser exemplo de vida. Exemplo de vida. Aquilo que pregamos tem que ser aquilo que vivemos. Mas não somos perfeitos. Mas buscamos a perfeição que há em Cristo Jesus. Muito embora sabendo que nunca chegaremos lá, mas continuaremos nos esforçando para chegar lá. Tem um livro antigo que dizia assim: em meu lugar o que faria Jesus. É mais ou menos isso. É um livro bem antigo. Aí pergunta assim: em meu lugar o que faria Jesus? Levou um trancão no trânsito. Eita, Jesus, em meu lugar o que faria Jesus? Escute uma coisa: fé interior e confissão pública são inseparáveis. A gente não vai falar só da boca para fora. Tem que falar do que está aqui no coração. É por isso que o Senhor nos diz, e eu sempre digo para vocês: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A ordem do nosso mestre é que façamos discípulos em todo o tempo. Agora, a igreja, para que façamos discípulos, precisamos ser discípulos. Entenderam? Para que façamos discípulos, temos que ser discípulos. Para conquistar ovelhas, temos que ser ovelhas.
Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, irmãos, em Cristo, nós somos convocados para que estejamos vivendo como filhos da luz. E o que significa isso, pastor? Significa viver em santificação. Viver em santificação, eu vou dizer mais uma vez, é rejeitar o mundanismo. Viver em santificação é rejeitar toda e qualquer coisa que tenha aparência do mal. Nós temos que ter muito cuidado, porque o Senhor nos diz, ai daquele por quem venha o escândalo. Eita Jesus. A nossa vida diária não pode ter nada a ver com a vida daqueles que não servem a Deus. Aí eu cito Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Olha só, o novo homem. E qual é a verdadeira justiça e santidade? É a justiça e a santidade provenientes de Deus. De Deus. Esse negócio de orgulho, vaidade, ser melhor do que o outro. Não. Em nome de Jesus. Nós somos filhos do Altíssimo. E Deus que é absoluto, Ele não tem filhos prediletos. Eu não vou fazer nada contra esse filho não, porque ele é bonzinho, ele faz isso e aquilo. Aí esse outro aqui, não, esse outro aqui não faz nada. Não é assim não. É como o pecado. Pecado é tudo pecado. Não existe uma escala. Pecado menor, pecado maior. Não, irmão. Está tudo no mesmo patamar. É pecado. Pecado da mentira. Pecado da soberba. Pecado da murmuração. Não, olha, pastor, eu não matei, não roubei. Pecado. Eu apenas murmurei um pouco. Eu estou aqui, tá? Não, está aqui. No mesmo nível. Mesmo patamar. É por isso que a nova criatura, ela não consegue mais viver na prática do pecado. É por isso que aquele que está em Cristo não consegue mais viver fora dos princípios bíblicos. Mas eu vou encerrar. Para ser discípulo de Jesus Cristo, tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou ser arrebatado falando isso. Amém? Você perdeu uma oportunidade de dizer, e eu também. Agora não vale mais. Tem que ser de primeira, tem que estar ligado. Tem que saber da glória, da aleluia. No momento certo, aleluia. Então, irmãos, veja só. Isso envolve o quê? Se eu quero viver como uma nova criatura, buscando a santificação, isso envolve uma mudança radical. E essa mudança radical exige algumas coisas, eu vou apenas citar. Requer algumas coisas, eu vou apenas citar. Vigilância contra o pecado, submissão, obediência a Deus, lealdade, e vou colocar aqui mais uma, amor ao próximo. Vigilância contra o pecado, submissão ao Espírito Santo de Deus, né? Obediência a Deus, lealdade a Deus, e colocando em prática o amor que vem de Deus, que é derramado sobre a nossa vida. Podia falar de perdão, podia falar de renúncia, podia falar de tanta coisa, mas o Senhor fala muito para a gente. Então em Cristo nós somos renovados em nossa mente. Para quê? Para que sejamos revestidos do novo homem, segundo Deus, que nos diz que o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Então a nossa mente é renovada pelo agir do Espírito Santo e dessa palavra, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. O texto básico diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Agora não é assim. Eu creio, eu tomo posse da palavra, cruzo meus braços e vou ficar aqui quieto. Não.
Vai fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Vai pregar o evangelho a toda criatura. Começa pela tua casa. Casa que pai não fala com filho, filho que não fala com pai, não. Nova criatura não existe isso, não. Irmão que não fala com irmão. O que é isso, gente? O que é isso, meu irmão? Graças a Deus que aqui não existe isso. A realidade da presença de Cristo em nosso viver diário tem que fazer toda a diferença. E não tenha dúvida, igreja. O Senhor continuará nos fortalecendo, sustentando, capacitando, renovando e abençoando para que estejamos em todo tempo agindo como seus discípulos. Nosso compromisso maior é com o Senhor. O nosso Deus é único. Ele é triniuno. E sempre lembrado de uma coisa. O velho homem, ele tem que ser mortificado. Só nos dias de vir à igreja? Não. Todo dia. Em todos os momentos. Porque se a gente deixar, ele vai ressurgir pior do que era antes. Tem que ser mortificado. Aqui dentro. Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Deus amado, nós queremos viver conforme os teus princípios. Queremos verdadeiramente fazer a diferença em toda e qualquer circunstância. Para isso, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Tira de cada mente, de cada coração, tudo aquilo que possa impedir que verdadeiramente exista uma vida de santificação, que é a partir do mais profundo do nosso ser. Que a tua igreja permaneça neste lugar, como farol, iluminando, como sal da terra e luz do mundo. Onde quer que estejamos, que possamos comprovar, através de tudo aquilo que fazemos, que falamos, que verdadeiramente Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?